Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, em Cristo Jesus. A paz de Cristo esteja com você e que esteja na sua casa. Hoje, quarta-feira, dia 9 de julho. Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 7, e que nos apresenta esse evangelho da liturgia de hoje, a escolha que Jesus fez dos 12 apóstolos e o envio deles. Jesus, então, reuniu os 12 discípulos que ele já havia escolhido e conferiu a eles um poder, uma autoridade. Essa autoridade que é expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda a enfermidade. Ele deu esse poder e essa autoridade aos seus apóstolos. Depois disso também, quando ele envia os discípulos, ide as ovelhas que se perderam da casa de Israel e anunciai que o reino de Deus está próximo. Vejam bem, Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos em vista das tribos de Israel, que eram 12. Tribo de Israel, Jesus escolhe os 12 apóstolos e aí se torna universal o envio e assim o ensinamento da sua palavra, não só para o povo de Israel, aquele povo escolhido, mas agora se amplia a todas as pessoas o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. E Jesus chama, nesses 12 apóstolos, a gente vai observando em cada chamamento que Jesus foi fazendo, nós percebemos que no meio desses apóstolos havia gregos, havia coletores de impostos, havia pescadores, pessoas pertencentes a partidos políticos, não era só os hebreus que Jesus chamou. Então Jesus, ele chama os seus apóstolos de várias situações, de várias camadas da sociedade. Mas ele se torna o centro. Jesus é a unidade. Jesus é a unidade, aonde mais tarde ele vai indicar Pedro como essa sinal de unidade da igreja, mas o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. Isso está nos dizendo que Jesus, ele abriu o reino de Deus, o chamado da palavra de Deus, o envio do conhecimento das coisas de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas, para mim, para você, para todos nós. E como ele chamou pessoas de diversos segmentos, Jesus tem continuado a chamar pessoas de todos os segmentos. Jesus chama a todos. Mas é importante sabermos que há uma unidade a esses que eles chamam. Ele é o cabeça, a qual ele chama cada um de nós. No nosso batismo, chama cada um de nós nas nossas experiências em retiros, experiências pessoais com ele. Ele nos chama a ele ser a cabeça e nós sermos esta igreja. Comunhão, porque divisão vem do diabo, o afastamento vem dos vícios, as distâncias de Jesus nos revelam o egoísmo, o individualismo de cada um de nós. Mas quando nós sentimos o chamado do Senhor e o seguimos e olhamos para ele a todo tempo, ouvindo a voz dele, a experiência com ele, nós aí vamos estar cada vez mais próximo dele, em comunhão com ele, e assim anunciando o reino dele.
Porque, como ele disse, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus não está longe, está do nosso lado. Assim como os discípulos de Emaús, Jesus andava junto com eles, o reino de Deus está andando ao nosso lado. Está próximo de nós. Por isso que precisamos ter uma experiência de Jesus para ver esse reino de Deus. O reino de Deus são os valores de Cristo Jesus. Não são esses valores do mundo que a gente tem visto. Ontem a gente falava das guerras, desonestidade, individualismo, egoísmo, ganâncias, busca de poder, busca de dinheiro desenfreada e tudo mais que a gente tem visto, né? Os ataques às famílias, ataques ao gênero humano. Esse não é o reino do Senhor. O reino do Senhor é a paz que vem dele. O reino do Senhor é a concórdia, a comunhão, é a união, é o amor. É, mesmo nas diferenças, vivemos juntos. Esse é o reino de Deus, a qual vamos tendo as experiências, nós vamos largando este mundo, nós vamos largando as coisas desse mundo, nós vamos abandonando as coisas desse mundo e adentrando no reino de Deus, à medida que a gente ouve o seu chamado, à medida que a gente sente a tua presença, à medida que a gente reza ao Senhor, nós vamos adentrando no reino dele que está próximo, a qual o próprio Jesus fala, ele se deixa encontrar, porque o reino de Deus é o próprio Jesus. Ele se deixa encontrar. Esse reino é acessível a todos nós. A todos o reino de Deus é acessível, mas requer uma experiência com Jesus, requer abandono das coisas desse mundo, requer afastamento das coisas desse mundo para viver as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Jesus, os valores do Senhor. E hoje é quarta-feira, dia que a igreja celebra a família, né? A família tão atacada, que nós possamos olhar para o Senhor, rezar pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, para que cada vez mais tenhamos essa experiência com Cristo e voltarmos para o Senhor. Hoje a gente tem visto que há muitas mulheres que frequentam a igreja, participam de tantas coisas da igreja e os homens não. É necessário que os homens tomem uma postura também de discípulos do Senhor, que possam caminhar junto com as suas esposas, para que os seus filhos possam crescer em graça e sabedoria, vendo testemunho de unidade, né, do esposo e da esposa, e essa unidade leva a vivenciar o reino de Deus. Pensamos então que o Senhor que abençoe as nossas famílias, abençoe a minha, as suas, nossas famílias, Senhor. Conceda às nossas famílias esta graça de cada vez mais estarmos próximos de Ti. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.